Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Pod. Eu sou a Amanda Abramo. E eu sou a Ana Mondragon e juntas estamos aqui para trazer mais informação e conhecimento. E aí, amiga, muito frio? Gente, frio, hein? São Paulo é 8, tá muito calor ou tá muito frio. Ah, mas a gente gosta. Um chocolatinho quente, um croissantzinho. Só se for pra isso. A gente gosta só pra ficar debaixo de cama. Gente, antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, eu não posso deixar de passar os recadinhos pra vocês, que são: não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar. Inclusive, vão lá no nosso canal do YouTube, façam lá a inscrição de vocês lá, e ativem as notificações para vocês receberem esse episódio e os próximos também. E, claro, para vocês que querem ter um podcast assim como o nosso, basta vocês ir lá no Instagram e @crosshost e dar uma conferida na estrutura que o estúdio oferece para vocês. Exato. Não é, amiga? E hoje eu tenho a honra de receber um colega médico. Ele é ortopedista, especialista em joelho e médico de esporte. Ele é Adriano Leonardi. É isso, Adri? Isso. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Espero agregar bastante aí para vocês. Não Com tenha certeza. dúvida. Vamos começar então redundante mesmo pelo começo. Vamos. Como entrou a medicina na sua vida? Eu pensei em ser médico com 4 anos de idade, para ser bem honesto. Eu nunca pensei em qualquer outra profissão. E aí eu estudei medicina na Faculdade de Medicina Estadual de Rio Preto. Vim para São Paulo, me especializei, fiz cirurgia do joelho aqui. E aí depois, mais para frente, depois do mestrado, eu acabei fazendo a medicina do esporte, que eu acho que as coisas se complementam. Então a gente vai discutir muitas doenças e promoção de saúde. Eu acho que hoje o ortopedista que trabalha com esporte, que não tem conhecimento de medicina do esporte, que são duas especialidades diferentes, ele não consegue tratar de maneira ampla o paciente. Adriano, então explica um pouquinho melhor. Todo mundo sabe que é ortopedista, lógico. Agora, o que seria um médico do esporte? O que seria essa especialidade? A medicina do esporte, ela estuda como o nosso corpo funciona com o esporte. Então, por exemplo, você começa a correr, você vai ter uma liberação hormonal diferente, você vai ter ações no seu corpo pelo esporte aeróbico diferente de você para musculação, por exemplo. Então, a gente consegue trabalhar uma pessoa para ela ter o alto rendimento, e hoje a gente trabalha um conceito de medicina esportiva chamado dose-resposta. Então, é possível pegar uma pessoa, por exemplo, com uma depressão, com ansiedade, pessoas com um aumento de pressão, com diabetes descontrolado, e você tratar exclusivamente com esporte. Você prescrever atividade física e você tratar a doença tirando o remédio. Que legal isso. E diz uma coisa, dentro desses esportes que você está falando, tá? Existe um que você fala se aplica a todos os públicos, a todas as idades? Existe um que eu sou suspeito para falar, que é o ciclismo. Eu comecei a fazer mountain bike com 16 anos, hoje eu tenho 51 e hoje sou apaixonado, faço viagens para fora do Brasil fazendo mountain bike. E muita coisa mudou em relação ao esporte, em relação à articulação. Então, antigamente, até quando eu fiz a ortopedia, se achava que quando você fazia qualquer atividade física, você estava desgastando mais a cartilagem. Hoje é o contrário. Hoje a gente sabe que o esporte ele tem um efeito anabólico, condroanabólico na cartilagem. Então, o ciclismo, por exemplo, que é um esporte sem impacto, sem pancada na cartilagem, ele estimula a regeneração cartilaginosa, ele previne envelhecimento cartilaginoso. Então, o que eu mais prescrevo para todo mundo, para pós-operatório, por exemplo, é o ciclismo. Independente de ser na rua ou spinning? Se a pessoa já pegar uma bicicleta ergométrica, mesmo aquela deitadinha, e começar a pedalar, já começa a ter um efeito benéfico, fora a articulação, mas o efeito sistêmico também. Isso é legal, né? Porque muitas pessoas falavam que qualquer tipo de exercício que teria algum tipo de impacto, ou até mesmo no caso da bike, né? Sim. Que você tá aí trabalhando o joelho, que não poderia, né? Ou que não seria bom fazer isso, né? Muita coisa mudou. E agora a gente quebra todo esse tabu todo, né? Sim. Como a gente determina o limite para um atleta? Porque é diferente um atleta diário, como nós que fazemos atividade física todos os dias, para um atleta de alto rendimento. Esse pessoal acho que leva o corpo meio que ao limite. Como a gente determina qual é o limite do corpo? Então, assim, o atleta profissional a gente vê de maneira diferente. O atleta, ele entre aspas, se arrebenta agora para pagar o preço depois, mas ele sabe disso. Então, hoje a gente pega muitos jogadores de futebol de 35 a 40 anos de idade, que ele tem o joelho de uma pessoa de 90, por exemplo. Várias cirurgias, porque é muito uso, tá? Então, ele deixa de ser
uma coisa saudável. A pessoa que faz atividade física, existem diversos parâmetros que a gente usa, mas o limite é a pessoa começar a ter dor ou ela começar a atrapalhar a qualidade de vida dela. Então ela chegou no limite dela, é possível eventualmente você ampliar isso daí, mas geralmente a dor, inchaço na articulação, a falta de sono, alterações de humor, então a gente vê que ela está chegando no limite fisiológico. Isso é muito individual, para sexo, idade, então é muito individual. E nesse caso, a gente colocaria que esse desgaste seria devido ao exercício corrida. E nesse caso, a corrida, de fato, é uma das coisas que prejudicam? Então a corrida é um esporte muito estudado e muito controverso, né? Porque assim, se a gente pegar o reino animal, não tem nenhum bicho que corre tanto tempo como o homem. É uma maratona. Um leão não faz uma maratona. Os animais, eles caçam, eles têm explosão, correm. Se eles veem que não vão pegar a presa, eles param. O único ser que corre e fica sem parar de correr somos nós. E aí tem a questão da endorfina, que é liberada, que é um hormônio, que ele já é um próprio analgésico, o cérebro entende que a pessoa vai ter dor e libera a endorfina. Então a corrida está sendo muito estudada. Em relação à articulação, a gente tem duas questões. Quando a pessoa tem um preparo neuromuscular bom, quando o corpo dela está preparado para correr, o benefício para a articulação é muito grande. Por quê? Você corre e quando você vai descansar, você tem um papel regenerativo na cartilagem. De uma maneira mais leiga, você envelhece menos a articulação. Agora, existe um problema muito sério na população, que é o cara que compra um tênis e sai correndo, às vezes com excesso de peso, não faz uma preparação física para a corrida, e as pessoas que correm param por algum motivo e depois voltam a correr da mesma maneira. Então o cara corria 20 km por semana. Parou, ficou um ano parado, aí ele compra o tênis e quer voltar a correr os 20, aí ele se machuca. E às vezes tem lesão irreversível, lesão cirúrgica, pensando em cartilagem, porque ele não se preparou para a corrida. Falando nessa questão de que você falou dor, até que ponto a dor é uma questão limitante? Porque, por exemplo, na musculação, dói. Mas você vai continuar fazendo a série e aquilo ali é sinal que você tá fazendo legal. Mas até que ponto você fala assim, a dor não, sentiu dor tem que parar ou não dá pra continuar um pouquinho mais? Existe um limite assim? Nenhum esporte deve desencadear dor articular durante ou depois. Muscular sim, a dor muscular não. Ok. A dor muscular, inclusive a gente trabalha muito o conceito de fadiga concêntrica máxima. Para artrose é muito importante. Quando você pega um joelho com artrose, é você fazer a pessoa fazer uma bissérie, trissérie, quadrissérie, até o músculo gritar sem agredir a articulação. Ela tem a liberação de lactato, né, que é o ácido lático, ela sente aquela dor naquela hora, e aí ela para e entra no recovery. Isso é bom, isso é benéfico. O que não pode é a pessoa fazer musculação hoje e amanhã não conseguir andar por conta de dor articular. O joelho, a articulação está inchada. Você já me pegou outro gancho para outra pergunta. Quando essa concentração, que a gente tem essa concentração de ácido lático, ou seja, fica dolorido no dia seguinte, treinar ou não? Porque a maioria das pessoas para aí, né? Já vai, vou começar hoje, treino no dia seguinte, tá dolorido, não vai mais. Esse é um conceito bem interessante, porque o ácido lático ele só dói na hora. Se você tem dor um dia, principalmente 2 dias depois, 48 horas depois, é chamado de dor muscular tardia, tá? O DORMS, que a gente chama. Isso não tem problema da pessoa treinar. O porquê que acontece isso? Quando você está fazendo a musculação e o que ganha força não é o músculo. Você pode ter pessoas sem hipertrofia extremamente forte. Quando você treina, você ganha músculo e neurônio. O neurônio está chegando mais na musculatura. Isso acontece por reação inflamatória. A reação inflamatória do bem, ela aumenta a massa muscular e ela aumenta o neurônio motor chegando lá. Então a placa motora fica irritada e gera essa dor, dor muscular tardia. Então pode treinar. Pode. Exato, porque dizem que não pode treinar o mesmo músculo no dia seguinte, né? Então, esse é um outro conceito. Isso é outra coisa. Esse é outro conceito de treinamento. Você não pode, por exemplo, fazer o mesmo treino 2 dias seguidos. Você vai entrar no chamado catabolismo, ou seja, quando você treina, existe um conceito em medicina esportiva chamado supercompensação, que envolve cartilagem também. Então você treina, aí você vai dormir. Quando você está dormindo, o seu organismo está recompondo tudo aquilo lá. E o recovery, por exemplo, hoje eu tenho 51. O meu recovery eu percebo que tem que ser um pouco maior do que de tempos atrás. Eu tenho que dar pelo menos 48 horas de recovery para eu ter o benefício do esporte. Agora, se a pessoa... É aquele conceito, se eu tentar fortalecer perna todo dia, vai ser melhor. Isso é errado. A pessoa vai lá, faz o mesmo treino
todos os dias da semana, ela entra em catabolismo, ela começa a perder massa muscular. E isso é muito ruim, entendeu? Então, a prescrição da atividade física ela tem que ser feita em conjunto com o médico e um treinador. Então, o médico entrega o paciente, por exemplo, eu quero que esse paciente tenha um treino que envolva a pressão arterial. O treinador ele vai trabalhar aquilo durante a semana sem você sobrecarregar grupos musculares ou sobrecarregar a articulação. Você falou a questão da parte neuronal. Então, a gente tem uma ligação, um eixo, digamos, músculo-cérebro. Sim, existe. O que faz a força muscular, o que faz a pessoa carregar peso, é muito mais a parte neuronal do que o músculo. Muito fisiculturista não é forte, por incrível que pareça. Tirando a questão hormonal, que os caras fazem abuso, né, de hormônios de maneira ilícita, mas, por exemplo, existem estudos da pessoa começar a fazer musculação com um braço só, não treinar outro lado, existe uma bilateralidade da migração do neurônio motor, da hipertrofia dele, daqui a pouco o cara fica forte do outro lado, fazendo um lado só, entendeu? Que legal. Então, força é ativação neural. E, teoricamente, existe um benefício da parte da função cerebral? Quem tem essa musculatura mais trabalhada, digamos assim, a longo prazo, pensando um idoso, por exemplo, Sim. a questão cognitiva, Existe. isso influencia? São duas coisas. Primeiro que você treinando, você está estimulando o turnover das suas células no corpo. Então você envelhece mais devagar. Segunda questão, de 2010 para cá tem sido estudado muitas miocinas, que são peptídeos, são hormônios que são lançados pela musculatura durante a atividade física. Então, você está falando do idoso, existe o BNDF, que é um hormônio que ele reduz a possibilidade da pessoa ter demência, aumenta a cerebração, Existem até estudos de quando a pessoa está treinando, que o fluxo sanguíneo no córtex cerebral frontal, onde a gente tem inteligência, ele aumenta. Então, a pessoa treina hoje, ela vai ter mais capacidade para pensar e para trabalhar do que uma pessoa sedentária. Entendeu? Ou seja, aquilo que a gente escuta muito hoje na internet falando que quanto mais músculos você tiver, inclusive nas pernas, a tendência de ter demência futuramente é bem menor. Muito menor. Inclusive tem estudos, você falou de pernas, principalmente para nós homens, existe um tabu, principalmente os cinquentões, de que bater os 50 tem que começar a reposição hormonal. Quando treina a perna, o nível de testosterona do homem se mantém alto por muito tempo. Então o cara não precisa ir para isso daí. Óbvio que alguns precisam, entendeu? Mas eu, por exemplo, tenho 51 e tenho um nível de hormônio absolutamente normal, parecido com um cara de 20, 30, porque eu pedalo desde os 16 e treino perna. Caramba. Agora sim, quais são as lesões mais comuns de joelho que você pega hoje em dia? A gente tá falando de mulheres, né? Falando pro público feminino. A mais comum é a condromalácia, que é o amolecimento da cartilagem da patela, que em 99% das vezes está ligada à má qualidade de movimento. Então a mulher, quando vai desacelerar, existe um desbalance muscular. Então vocês, quando estão, por exemplo, descendo escada, a contração da musculatura do quadril é retardada em relação à musculatura do joelho. Então vocês jogam o joelho para dentro, rodam, isso aumenta o problema da condromalácia, o contato anormal da superfície cartilaginosa, e aumenta o risco de lesões. Então a mulher torce mais o tornozelo, rompe mais o cruzado, rompe mais a musculatura, tem mais dor no quadril, tem mais dor nas costas, isso tudo por desbalance. Hoje a gente pega fisioterapeuta bom e treinador bom que consegue observar, trata, às vezes a pessoa tem uma dor, só dela fazer um pouquinho de fisioterapia e entrar com treinamento funcional, ela zera esse problema, tá? Existem as lesões também traumáticas agudas, né? Como eu falei, o ligamento cruzado, a entorse de tornozelo, a mulher usa salto alto o dia inteiro. E aí tira o salto alto e coloca um tênis e vai correr. Aí começa a ter canelite, começa a ter fratura por estresse, torce o tornozelo por desequilíbrio muscular. Por exemplo, quem de vocês já viu alguma vez na academia alguém fazendo fortalecimento da musculatura anterior da perna, da canela? Não existe máquina para isso. Quem é que fortalece? Aquela pessoa que tem a paciência, amarra o elastiquinho na cadeira e fica fazendo fortalecimento. Então é desbalanceado. Você fortalece panturrilha, por exemplo. Sim. Então o desequilíbrio que eu pego em mulheres no consultório é muito alto. Então, nesse caso, o salto alto prejudica isso mesmo, de fato. O salto alto, ele prejudica se a pessoa usar demais e ela mantiver um desequilíbrio muscular, entendeu? Se ela souber usar, dosar e ela mantiver um trabalho que ela está reequilibrando bem a musculatura, eu não vejo problema. Entendi. Apesar que os pés, eu já vi vários professores que estudam pé e tornozelo dizendo assim,
Não tem nada pior pro pé do que Do salto alto. do salto alto. Então, o que eu ia perguntar é exatamente isso. Se existe um sapato que seria o ideal, se é aquele sapato com um saltinho pequeno, obviamente não um salto muito mais alto. Ou aquele Anabelle, né? Ou aquela Anabella que deixa o pé levemente inclinado ou mais plano. Então, quanto mais plano, melhor. Quando você joga carga e principalmente o bico fino, é muito ruim pro pé. Lá na frente você começa a ter consequências de deformidades, a joanete, por exemplo, dores que a pessoa poderia não ter. Um problema que é muito comum em mulheres, chamado neuroma de Morton, que é um nervinho que começa a ficar espessado. Você teve. Olha essa coisa de véia, hein? Tenho. Brincadeira. É o bico fino dela. E aí o nervo começa a ficar espessado entre a cabeça dos metatarsianos, ele aumenta de tamanho e às vezes precisa operar, tirar, infiltrar, entendeu? Falando nessa questão de desbalance, né? Uma coisa que é interessante falar. Bebês, crianças, usando desde pequeno sapato ou descalço, isso impacta nessa questão? Antigamente se achava que sim. Eu sou eu sou dos anos 70, a gente usava uma botinha chamada ortopé. E aí você usava aquilo dizendo que ia corrigir. Hoje em dia é provado que o crescimento da criança corrige. Então assim, sempre se a mãe tá achando que a criança tá pisando errado, os pés para dentro, muito plano, joelhinho muito tortinho, tem que levar num pediatra ou no ortopedista ortopédico, que é uma especialidade nossa também, e ver se está dentro do esperado. Porque os pés da criança, elas vão passando por transformações, joelho, quadril, rotação de quadril, que são normais para a idade e sexo. Se você vê que não está compatível, aí você tem que corrigir. A maioria das vezes a gente corrige de maneira cirúrgica. Tá? A gente não espera mais órtese. Eu, por exemplo, sou sequelado e eu tinha que dormir com uma órtese que ia desentortar o meu joelho. Entendeu? Parecia filme de terror. Tinha que amarrar aquele ferro e na época era como era usado. E tinha botinha pra tudo, né? Tudo era botinha, né? Tudo era muita botinha, né? Exatamente. Agora, pegando o seu gancho na pergunta lá anterior que você falou da mulher sobre escada, descida, assim, isso seria escada na academia, né? Seria um exercício ruim? Algum tipo de porque isso, querendo ou não, causa um impacto, querendo ou não, a escada, né? Acredito que seria muito mais na descida do que na subida. Nesse caso, a gente só sobe lá na academia. Mas isso seria uma coisa ruim pro nosso joelho ou para o impacto do exercício? Eu acho que tem que ser periodizado, né? Então, por exemplo, se a pessoa faz escada e ela não tá tendo problema, tem que ser visto quantas vezes por semana ela vai fazer. E qual o objetivo daquilo. E se ela não estiver tendo sintoma, eu não vejo o problema. Agora, começou a ter sintoma, ela tá fazendo demais, eu acho extremamente lesivo. Então, por exemplo, fazendo mais um gancho do que você tá falando, eu pego muito o praticante de CrossFit. O CrossFit... Essa era outra. Essa era outra. O grande problema do CrossFit, inclusive eu tô agora entrando com um trabalho científico para estudar isso, é que o excesso de agachamento, não que a pessoa agacha de maneira errada, não que é errado agachar, que o agachamento causa algum problema, mas o excesso lesa uma cartilagem do nosso joelho chamado tróclea femoral, o excesso, que seria a cartilagem do fêmur, não a da patela. Eu pego muito no consultório e eu estou fazendo um estudo sobre isso para ver se é verdade. Todo estudo científico começa com uma pergunta. Qual é a pergunta? O CrossFit leva a uma lesão de tróclea femoral? Se sim, quais são os fatores? Quantas vezes por semana, etc. e tal. Então eu vejo escada em excesso, agachamento em excesso, lesivo sim. Mesmo que agache de maneira correta, mesmo que não tenha sintomas agora, a pessoa pode estar machucando e lá na frente ela pode pagar o preço por isso. No futuro, né? No futuro. Mas voltando ainda no CrossFit, essa questão. Você vê que os movimentos dos CrossFit, eles são movimentos mais bruscos. Sim. Diferentes de movimentos, por exemplo, tem muitos impactos, muitos impactos. Isso lesa mais essa questão de ser movimentos mais bruscos? Se a pessoa não estiver preparada para aquilo, sim. Depende muito de como ela vai praticar aquele esporte, se ela se preparou, se ela está tendo uma alimentação, uma nutrição boa para aquilo, se o treinador preparou para chegar naquele momento, depende muito, tá? Eu acho assim, por exemplo, o cara vai jogar o esporte pela literatura, o esporte que mais leva a lesão no Brasil é o futebol. Mas você fala assim, mas se a gente pegar o futebol, a Série A, né, do futebol masculino, você tem muito pouca lesão comparado com o amador. Por que o amador lesa mais? Porque ele não se prepara para isso. Por que os times femininos têm muito mais lesão? Porque é um pouco negligenciado, entendeu? Aí você começa a ter mais lesão. Então, assim, a preparação física para o esporte. Se a pessoa se preparar bem, eu não vejo o esporte como um grande vilão, entendeu? Depende de como ela vai praticar.
Agora sim, falando de esporte, a gente vai ter esportes de impacto, de baixo impacto e tudo mais. Qual seria o ideal para a população no geral, a frequência ideal? O ideal seria assim, a pessoa sempre começar com uma coisa leve e não repetir todos os dias. Então, por exemplo, caminhada. Consegue caminhar 20 minutos? Ok. No dia seguinte, vai caminhar? O ideal seria fazer pedalar. Aí o ideal seria no outro dia tentar alguma coisa na água. No outro dia fazer musculação. Não repetir a mesma atividade todos os dias. E tentando ampliar. Eu consigo caminhar 1 hora sem sentir dor. A partir de 1 hora eu sinto dor em alguma articulação. Não chega até a dor. Tenta chegar nesse limite e no dia seguinte, como eu falei, vai trocando a atividade. Esse é o ideal, tá? Porque senão, novamente, a gente começa a levar sobrecargas. É aquilo que você falou, né? É fazer demais a mesma coisa. Exatamente. Né? Agora uma pergunta. Cardio, necessário? Cardio sempre necessário. O esporte, a gente tem, como a gente está falando para público leigo, a gente tem 2 tipos de esporte. O anaeróbio, que é a musculação, que é o treino de força, também chamado de treino resistido, e o treinamento aeróbico, que envolve o consumo de oxigênio. A resposta que a gente tem para cada tipo de treinamento, ela vai dar uma diferença. Por exemplo, o treinamento aeróbico, o cardio, você já tem uma alteração no metabolismo da glicose muito grande. Então, um pré-diabético que treina, por exemplo, 150 minutos de corrida ou de bicicleta por semana, ele já reduz o uso de remédio para diabetes ou não chega na diabetes, entendeu? A pessoa tem que fazer. Na verdade, o ideal é que seja um equilíbrio. Tem que ver o que a pessoa gosta também. Por exemplo, tem cara que gosta de musculação e odeia correr. Corredor de rua odeia academia. Eles não se preparam. Então, assim, tem que ter uma periodização. O cara tem que ir para academia. Várias pessoas, principalmente pessoas com mais idade, vou te colocar na academia. Odeia academia. Ouviu falar de treinamento funcional? Não, nunca ouvi falar. Vai para um estúdio funcional, só tem um tapetinho e às vezes um halteres lá no cantinho. E a pessoa faz um baita de um treino, ativando todas as musculaturas e melhorando a qualidade do movimento, sem aquele negócio, aquela pegada de academia, de fila, de um se olhando, etc. Entendeu? Então, respondendo a tua pergunta, cardio, todos são necessários. E se a gente pegar a faixa etária, você tem que prescrever cardio, equilíbrio, alongamento, vai mudando muito de faixa etária para faixa etária. E agora algum tipo de atividade ou de exercício que você não indicaria de jeito nenhum? É difícil o médico do esporte falar isso, né? Ou você fala assim, não, eu indico todos dentro daquilo que você já falou anteriormente, que é não abusar somente de um, né? Eu indico todos, mas a pessoa tem que ter a consciência de que ela precisa se preparar para isso. Então, se a pessoa vai correr, ela não pode só comprar um par de tênis e ficar acompanhando o blogueiro e correr. Ela tem que se preparar, tem que procurar uma assessoria esportiva. Se a pessoa vai fazer, por exemplo, um esporte extremo, uma corrida de aventura, ela não pode de uma hora para outra ir para aquilo. Ela tem que se preparar para aquilo. Então, eu acho que a atividade física, se a pessoa se ela pode fazer, eu não contraindicaria nada para ninguém. Não existe uma idade limite para começar, né? Não, absolutamente. Então eu posso colocar uma senhora de 90 anos para fazer uma atividade física. Inclusive tem vídeos sobre isso, né? A gente tem vídeos de mulheres pegando pódio, mulheres idosas levantando cargas altíssimas em academia por causa do treinamento. Então eu não vejo problema. Hoje a grande briga que eu tenho na minha clínica hoje, no dia a dia, é justamente saber prescrever atividade física para cada pessoa. Que tem gente que não sabe o que deve fazer, o que tem que fazer. E a gente sabe que quando a pessoa não faz atividade física, a doença ortopédica vai evoluir mal. Um ligamento cruzado, operado, vai evoluir mal. Uma artrose, uma pessoa que fez uma prótese de joelho, de quadril, se ela não treinar, ela vai ter uma osteopenia, que ginecologista atende bastante, e essa prótese vai se soltar, o prazo de validade da prótese. Então a gente tem que entrar com precisão. Qual que é a minha briga hoje? É o treinador acatar e trabalhar de maneira horizontal com o que eu estou falando. Então a gente tem uns protocolos que eu, por exemplo, agora eu estou numa fase de trocar de clínica. Eu saí de uma clínica antiga e abri a minha própria clínica agora, chamada Instituto Esparta. Tá convidadas para... Eu vou ter um podcast lá dentro e tal. Então eu estou criando protocolos lá dentro, da gente prescrever atividade física para cada pessoa. Quando é um garotão que parou e quer voltar para o esporte, é muito fácil. A gente já sabe o caminho de fazer uma transição para o esporte. Mas você pega uma pessoa que nunca fez nada e tem medo do movimento, medo de sentir dor, um pós-operatório de prótese. As mulheres, quando fazem prótese, sexo feminino, elas ficam extremamente fracas. Os testes que a gente já fez de testes ocinético em mulheres acima de 60 que fizeram prótese, o joelho fica extremamente fraco e ela convive com aquilo a vida toda e às vezes isso é um motivo dela fazer a prótese e ficar com dor depois.
Quando você faz uma prótese de joelho, existe uma média de 30% de persistência de dor pré-operatória. Por quê? Diversos motivos. Um deles é a fraqueza muscular. Então, se você não pega, e ortopedista, infelizmente, a Maria não tem conhecimento de medicina do esporte. Se você não pega e não coloca essa pessoa num protocolo de fortalecimento para a prótese, ela vai ficar fraca, vai soltar a prótese e vai ter dor, coisa que poderia ser evitado. É porque hoje em dia na internet a gente fala muito assim sobre musculação, né? Hoje em dia é o que mais é falado, né? Ah, mas musculação que é bom, tem que fazer musculação. As pessoas simplesmente vão fazer sem orientação, né? Sem se consultar com um especialista. E aí escuta muito que, não, mas o importante é pegar bastante carga. E vai de primeira já pegar muita carga, né? E não começa às vezes sem carga nenhuma ou progressivamente, né? E acredito que isso também é o que mais prejudicam as pessoas hoje em dia, né? Já querer chegar na academia pegando, sei lá, 80 quilos de cada lado. São alguns problemas aí. Primeiro, esse conceito do leigo, mas o leigo, ele é chamado de aluno dentro de uma academia, então ele tem que seguir o que o professor fala. E também tem a questão dos professores que às vezes não entendem bem sobre o problema. Eles vão fazer da cabeça deles, ou às vezes não existe uma relação entre o médico e o treinador. Isso acontece às vezes até por culpa da minha classe. Existe sim essa questão do aumento, quanto mais carga, melhor. Isso caiu por terra, tá? Até a gente fala, quem carrega a carga é burro. Hoje a gente trabalha, eu gosto muito de ler sobre treinamento. Eu gosto de ler livros de educadores, de profissionais de educação física. Então, assim, quanto mais você leva o músculo à fadiga, então, fazer uma bissérie, uma trissérie, um GVT 1.0, você consegue dar pancada naquele músculo, ele responder sem você agredir sua articulação. Mas tem outro problema, que muita gente não sabe. Mesmo que você se adeque bem àquele treinamento, o seu corpo se adapta àquilo. Ele começa a querer economizar. Nosso corpo é paleolítico, né? Então, assim, ele quer guardar gordura. Então, ele quer economizar energia e guardar gordura. Então, você começa a se adaptar àquele treinamento e daqui a pouco ele passa a ser efetivo. Se você faz o mesmo treino 1 ano, 2 anos, ele não é mais efetivo. Então, tem que ser trocado. Isso é uma das características do treinamento, a variabilidade dele. Então, você tem que trocar. E nessa troca, que é o grande problema, que você pode desencadear sintoma na pessoa. Então, é importante, se a gente está falando de doença articular e academia, a pessoa sempre ter um pezinho ou ter um WhatsApp de um fisioterapeuta. Sentiu algum sintoma, vai lá um dia da semana, faz um laser, um ultrassom, uma atividade regenerativa para não progredir. Fala com o treinador que sabe treinar, ele adequa, ele adapta, e aí você mantém essa rotina de fortalecimento. Falando nessa questão que você falou de regenerar, a cartilagem, ela se regenera? Se regenera. Antigamente se achava que não. A gente tem dois tipos de regeneração. Uma causada pelo esporte, tem um nome esquisito chamado mecanotransdução. Então quando você vai pedalar, é igual o osso, os cracks ósseos, o osteócito. Você está fazendo atividade física, você está comprimindo aquela célula e ela responde com aumento de colágeno tipo 2 e proteoglicanos, falando de cartilagem. Então, se você dá pancada muito forte, você vai correr uma maratona, você não está preparado, ela vai sofrer uma pancada e ela vai morrer. Agora, se você pedala, você faz musculação, você tem atividade, você no seu dia a dia não pega elevador, sobe e desce escada, eu, por exemplo, não uso elevador. Você comprime a célula, ela responde com matriz extracartilaginosa, então é uma forma segura da gente regenerar. E de maneira cirúrgica também. Então hoje, uma das coisas que eu mais estudo hoje é a engenharia de tecido. É você operar a cartilagem e você conseguir regenerar ela, como, por exemplo, a membrana de colágeno que a gente tem no Brasil. Fora a tecnologia que está sendo desenvolvida fora do Brasil. Então é possível, sim, a gente regenerar. O que se falava, não regenera, vai perder, é um grande erro. Agora, existe uma questão que é muito importante eu falar para público leigo, que às vezes a pessoa tem, por exemplo, 60 anos, 70 anos de idade, começou com uma dor na articulação, vai fazer uma ressonância, é óbvio que vai aparecer uma condropatia, um desgaste, alguma coisa que é compatível com a idade. Você tem que ver o que é desgaste de envelhecimento e desgaste acelerado para a idade. Então o médico, eu sou tradicionalista, eu me formei em 99, tem que botar a mão no paciente. O diagnóstico é pelas mãos do médico, não por exame de imagem. Entendeu? Então assim, minha cartilagem está desgastada, eu não posso fazer mais nada. Não é bem assim. Existem formas de você tratar essa cartilagem, infiltrações, agora está entrando em infiltração com célula-tronco também, de você manter ela mais ativa e manter a pessoa fazendo atividade física. Inclusive, para quem tem problemas com artrose ou dor crônica,
Pode fazer exercício normal? Você aconselha ou não? Ou tem algum limite aí nesse caso? Tem que ser avaliado. Eu chamo isso de 4 pilares, né? 4 pilares que eu criei na clínica. Tem que ser avaliado. Essa avaliação é importante, eu vou chamar ela para o meu podcast para a gente discutir isso, que envolve muita questão clínica. Por quê? Por exemplo, hoje, se ela for no meu consultório, tiver uma condromalácia, eu falar, Ana, precisa fortalecer, ela pode ser que o organismo dela não esteja pronto para fortalecer. Por quê? Ela pode estar entrando na menopausa precoce, ela pode estar com carências vitamínicas, ela pode não ter um ambiente anabólico no corpo dela. Isso é muito comum na população. Então a gente tem que fazer a avaliação laboratorial da pessoa, avaliação clínica, avaliação com densitometria, porque senão você não consegue tratar. Aí depois você reabilita, que é a fisioterapia, aí depois você prescreve a atividade física. Essa atividade física, ela tem que ser prescrita de maneira individual. Então, respondendo a sua pergunta, sim, mas não posso chegar para a pessoa e falar, mantém seu treino de musculação. Às vezes, eu estou fazendo uma reabilitação de um joelho e a pessoa está indo para academia para treinar costas, braço, ela está se mantendo ativa, entendeu? Agora, manter um treino que pode estar sendo lesivo não é interessante. É interessante você trazer, rever isso e orientar. E legal que você comentou que também tem que ser avaliado no caso das mulheres que englobam a menopausa, mas nos homens não. Então, isso seria diferente também para ambos os sexos? É diferente, né? Apesar de ser extremamente difícil, a gente pega indivíduos hoje que não comem direito. Agora tá a moda do monjaro, por exemplo. Vejo pessoas perdendo 30%, 40% de massa muscular. Isso é muito ruim. Pessoas que não dormem e às vezes eles têm uma queda abrupta da testosterona e isso impede o ambiente anabólico. No homem, por exemplo, existe a questão do abuso do álcool e a gente sabe que o álcool, a pessoa quando abusa, por exemplo, mais de uma taça de vinho por semana, mais de 2 taças de vinho por semana, ela vai treinar, ela não consegue ter a resposta que ela poderia ter sem o consumo do álcool. Então, o rendimento cai, né? Cai completamente. A pessoa pode até, às vezes, perder massa muscular mesmo fazendo o treinamento. Você falou sobre o colágeno para as articulações. É muito difundido hoje, você vê na televisão muitas vendas de colágeno via oral. O que você pode falar sobre isso? Funciona, não funciona? Eu costumo dizer no consultório que é igual você pegar um careca e pedir para ele comer cabelo, dizendo que vai crescer cabelo, né? Porque assim, o colágeno, a gente tem 11 tipos de colágeno na articulação, na cartilagem. O tipo 2 é o predominante, que é o vendido, né? Então acha-se que você, tomando colágeno, vai chegar naquela articulação e vai ter uma regeneração. A gente sabe que ele é quebrado, ele é digerido e talvez chegue na articulação. Todos os estudos, né, que comparam o placebo com o uso de colágeno, o resultado é igual, ou seja, 20% a 30% das pessoas melhoram. Eu não prescrevo, tá? Eu prefiro que a pessoa gaste dinheiro com uma academia, ela faça atividade física, que você tem uma pilha enorme de estudos provando que o esporte é benéfico para a articulação, do que ela ficar gastando fortunas com suplementos, com pouquíssima evidência científica. E quais seriam os suplementos que têm evidência científica que você recomenda? A gente tem os chamados anti-inflamatórios naturais que eventualmente eu prescrevo. E aí entra a curcumina, por exemplo, a garra do diabo, algumas coisas nesse sentido que reduzem a reação inflamatória crônica da artrose. Se os pacientes melhoram, eu mantenho alguns pacientes isso daí, apesar que hoje em dia tem entrado alguns injetáveis também, entendeu? Mas não é a minha primeira linha, tá? Porque assim, principalmente a população brasileira, é muito gostoso. Vou tomar um remedinho e vai curar aquele problema. Não é assim. A população brasileira é muito sedentária. Minha missão é prescrever atividade física, entendeu? É o cara entrar de um jeito, entra A e sai B. Ele sai fazendo atividade física prescrita. Você agora um pouquinho atrás entrou numa seara meio difícil, que é a questão das canetinhas, né? Existe sim, lógico, uma perda de peso importante, é super maravilhoso, mas perde muito músculo, realmente. Muito. É o que eu tenho visto. Eu acho assim, minha experiência, não é minha área, tá? Eu não sou nutrólogo e eu não me meto com isso. Mas você vê isso na prática, né? Eu vejo. Então assim, esse último que entrou no Brasil agora, que está em falta no mercado, é impressionante, tá? Só que eu vejo abuso. Às vezes a pessoa precisa de 2,5, vai para 15 miligramas, ela realmente emagrece, mas você vê que ela perdeu massa muscular e às vezes em mulheres é irreversível. Você pega uma mulher que perdeu muita massa muscular pós-menopausa, você sabe a dificuldade que é voltar essa massa muscular, entendeu? Então a questão de emagrecer e usar só a balança como parâmetro, eu acho muito perigoso. Usando
qualquer tipo de caneta. E fazendo exercício junto, isso ajudaria a não perder tanta massa muscular? Ajuda. Mas a dieta também, porque a gente sabe que tem que consumir X% de proteína por dia e carboidrato. Sim. Quem faz dieta é avesso a carboidrato. Mas a gente sabe que o carboidrato ele é a chama que queima a gordura. Então, por exemplo, eu pedalo, né? Eu faço mountain bike. Às vezes eu vou fazer trilha de 30, 40 quilômetros com 1.000 metros de desnível. Na véspera eu como sozinho uma pizza. Caramba, tem que ter energia, né? Tem que ter carboidrato. Você vai jogar aquele carboidrato, o glicogênio, dentro do músculo e aquilo vai ser usado, vai te dar energia. E a pessoa restringe o carboidrato e ela fica fraca e perde massa muscular, entendeu? É o que eu tenho visto. Tem muito pouco parâmetro de emagrecimento usando essa... Sim, aí acredito que nesse caso quem usa as canetas acaba diminuindo a alimentação, porque perde fome, então fica com menos energia e menos rendimento então na academia, no caso, né? Exatamente. Mas se tivesse um rendimento bom, conseguiria então emagrecer e mantendo essa massa para não ter tanta essa perca, né? Exatamente. É manter o equilíbrio e sempre tentar tirar, né? Então a gente tem que ver, você ficando sem isso daí, sem a muleta, será que você vai conseguir se manter emagrecido? Se a reeducação alimentar foi suficiente? Então, no fundo, é um atendimento multidisciplinar, né? Você vê que a gente precisa ter além de um médico, um nutricionista, né? Do nosso lado, para poder orientar isso. Sim. Sempre é um conjunto, né? Sempre, não dá para fazer nada sozinho, né? Agora, me diz uma coisa, o que você estava falando da condromalácia, é uma doença muito frequente nas mulheres, a gente vê, e infelizmente eu vejo muita gente saindo do esporte por causa disso, usando isso como justificativa. Então, é balela isso. É balela. A condromalácia a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Eu costumo dizer que a condromalácia é uma doença do sexo feminino. Sexo masculino com condromalácia, principalmente unilateral, pode ter algum fator anatômico associado que é chamado desalinhamento, ou seja, a pessoa nasceu com a patela torta, ela não corre no trilho direito. Se não for bem visto e bem avaliado, ela pode pagar consequências muito ruins lá na frente. Mulheres também. Geralmente funciona assim, a gente faz diagnóstico no consultório, entra com uma fisioterapia, o fisioterapeuta bom, ele ensina a pessoa a se movimentar bem e depois faz uma transição desse exercício da fisioterapia na academia. E a pessoa mantém aquela rotina e ela pode praticar qualquer esporte, ela pode voltar a correr, ela pode voltar a treinar, fazer o que ela quiser, inclusive é possível dela fazer hipertrofia, que é desejado por mulheres, né? As mulheres querem aumentar o volume de perna, de bumbum, etc, não tem problema, mas ela tem que saber treinar, ela tem que saber periodizar. E o alongamento, que papel ele tem para as articulações? Então, o alongamento ele caiu um pouco por terra, né? Antigamente se falava que o alongamento era super importante, o cara ia correr no parque, ia lá, ficava alongando antes de alongar correr. Antes né? E depois, né? A gente usava muito isso, Na né? musculação, né? Eu lembro que a gente terminava uma série de peitoral, ia lá e ficava alongando e tal. Hoje em dia, a gente fala assim, alongamento para quem precisa. Então, por exemplo, um bailarino precisa. Um jogador de futebol precisa, que ele tem um risco aumentado de lesão. Muito alongamento, a pessoa muito alongada, a gente tem alguns problemas. Por exemplo, excesso de alongamento na coluna gera instabilidade, gera dor lombar. A coluna não é interessante a gente ficar fazendo muito alongamento na coluna. Alongamento nas pernas, visando reduzir a pressão na coluna, é outra coisa. Agora, existe uma corrente de que quando você alonga demais qualquer músculo, você predispõe ele a ter uma lesão, porque você... alonga, a pessoa vai ficando acostumada com a dor do alongamento e ela pode romper a musculatura com mais facilidade. E existe uma corrente que diz que o excesso de alongamento reduz a performance no esporte. Então, você reduz a capacidade da contração muscular se o músculo está extremamente alongado. Então, uma das coisas assim, não entra... É uma coisa que o fisioterapeuta trata mais, mas a gente não vê tanto fisioterapeuta mais falando de alongamento. Que legal, porque assim, o que eu mais... Eu sei, até agora, tá conversando com você, na minha cabeça é alongar antes da musculação e pós-musculação. Ou qualquer tipo de cardio, enfim. Eu acho alongar depois da musculação perigoso, porque você já quebrou fibra muscular. Se você treinou de maneira correta, você quebrou fibra muscular. Você vai agredir mais ainda, no próximo treino você pode ter uma ruptura muscular. Eu acho perigoso. Parei de alongar, tá? Que é só pra você entender que eu alongava antes e depois. Porque eu tenho muita dor na lombar. E aí eu escutei muito falar sobre isso, que além de alongar e, claro, fortalecer essa parte abdominal, né? Pra fazer sustentação.
Isso eu faço bastante, mas alongar antes e depois eu faço Ó, sempre. Agora eu vou dar uma parada. Você, por exemplo, está usando salto alto. Você usando salto alto, você está com a musculatura posterior tua toda encurtada. Quando você tira o salto alto, você vai pegar essa musculatura e vai empurrar ela para baixo, a tua coluna vai sofrer um aumento de lordose. E aí gera dor. Se você alongar posterior de coxa, para tratar uma dor lombar, é mais interessante você ficar tentando alongar a musculatura da coluna. Você pode gerar instabilidade e gera dor, e às vezes é uma dor porque você está com a musculatura não funcionando direito. Hoje em dia, 99% das dores lombares, que antigamente todas eram operadas, é fortalecimento do core lombar. É pilates, é musculação, é tudo que você pode fazer para fortalecer o core lombar. Um abdominal também, exercício de abdominal, isso... Vários exercícios, pranchas, vários exercícios. Eu, por exemplo, eu tenho 2 hernias de disco, se eu mostrar o laudo da minha ressonância para vocês, vocês 2 choram, eu pedalo, não sinto nada. Eu já tive dores, quando eu comecei a cair, quase fui operado, e eu comecei a estudar e comecei a treinar e fazer fortalecimento de core lombar e aumentar o meu tempo de ciclismo, eu zerei. Eu não sinto nada. Eventualmente, uma vez a cada 2 anos, pega uma mala de maneira errada, sente alguma coisa. Mas hoje em dia, focar em imagem é um grande problema, tá? E aí, inclusive, semana que vem, por coincidência, eu vou chamar um colega especialista em coluna para a gente falar sobre isso. Porque antigamente, olha, tem uma hernia disso, vamos operar, vamos colocar placa. Aí o cara agride a musculatura, aumenta a dor, aquele negócio assim. Fez uma cirurgia da coluna... Aí outra, e a pessoa fica sequelada a vida toda. Nesse caso, mesmo tendo algum tipo de diminuição entre as vértebras e tudo, e seria indicado ainda o exercício para fortalecimento, sem dúvida nenhuma. Eu costumo brincar assim, hoje em dia... Porque a gente fica pensando assim, a gente leigo, né? Fica pensando assim, mas se eu fizer, não diminuiria mais? E aí pelo contrário. Me prejudicaria mais? Sabe o que é mais lesivo para a coluna? O que a gente está fazendo agora, sentado. Você sentada, 2 a 3 vezes seu peso sobre a coluna. Você em pé, uma vez só o peso. Então, o grande problema hoje, ainda mais agora com home office, muita gente trabalha sentado o dia inteiro. Então, você está comprimindo uma almofadinha chamada disco intervertebral, está tirando água, às vezes você não tem uma regeneração boa daquilo e começa a desencadear dor, hérnia, etc e tal. Então, a pior coisa que a gente pode fazer é ficar sentado o dia todo. É a pior coisa. Ai, difícil de evitar, hein? Entendeu? Agora, pessoas que têm, voltando um pouquinho assim, pessoas que têm dores crônicas, que não tem muito o que fazer nesse caso, como é que você fala para elas ou aconselha ela a viver com esse tipo de dor? Como viver com isso? Não tem. Tem alguma coisa que tira? Sim, a dor, ela deixou de ser um sintoma, ela passou a ser uma doença. No último CID, que saiu 1 ano a 2 anos atrás, por que acontece? Quando você sente uma dor, qualquer uma que seja, teu cérebro começa a se modificar para perceber melhor aquela dor. Isso leva a consequências ruins, orgânicas para a pessoa. Aumenta risco de depressão, ansiedade, etc. e tal. Então a dor passou a ser estudada e hoje em dia a gente tem vários tipos de tratamento de dor, com intervenções, infiltrações, etc. e tal. Eu, como médico do esporte, eu tento ao máximo possível tratar com medicações que fazem a modulação da dor e aumentando a atividade física e depois ir desmamando. Entendeu? Quando não consigo, aí eu passo para algum especialista em dor, que aí foge da minha área, vai para uma área mais fisiátrica, mas a pessoa não tem que conviver com a dor. Esse negócio, vou conviver com a dor a vida toda, isso não existe. É possível tirar a dor da pessoa. Se tem como, né? Tem que ter qualidade de vida nesse caso, né? Tem como você resetar, só que assim, às vezes não é tão fácil. Envolve muita ciência e muita cooperação entre vários profissionais. Essa parte que você falou sobre intervenção de dor, né? Existe um médico especialista para isso. Ele vai lá e acaba fazendo um bloqueio, né? E tira a dor. Até que ponto isso é bom ou não? E a pessoa continua, às vezes, fazendo o exercício. E como ela não sente dor, pode ser que ela talvez se lesione mais. Sim. Então, excelente pergunta. Eu costumo dizer no consultório que é igual um computador que está dando pau. Você vai lá e reseta o computador, né? Windows Restart. É o bloqueio, tá? Então a pessoa tem dor, você vai lá e bloqueia, e aí ela passa a não sentir mais aquela dor. Nesse momento, você ganha uma janela para começar uma reabilitação bem feita e um trabalho de fortalecimento bem feito. Não é uma pessoa ficar sem dor e sair correndo. E aí, quando ela volta a sentir aquela dor fisiológica, porque existe um tempo de ação, o cérebro dela já não está mais percebendo tanto aquela dor, ela passa a ter uma dor um pouco mais fisiológica. E aí você não precisa ficar repetindo, você pode fazer uma única vez na vida da pessoa. Acho que vale o bom senso, né, da pessoa. Bom senso, racionalidade. Infelizmente, falando do mercado brasileiro,
Tem caras que vão lá e mandam repetir a cada 6 meses um bloqueio de dor, etc. E não cuidam da questão da reabilitação. E aí a pessoa fica viciada naquilo, achando que a cada 6 meses tem que... Na verdade, a pessoa acaba achando que o bloqueio é pra tirar a dor, pra ela ficar sem dor e fica repetindo, em vez de curar, e querendo ou não, traz um bem-estar pra ela, ela não sente dor. E aí acaba, vira um vício, de fato. Tudo aquilo que te traz muito prazer, coisa... A pessoa quer melhorar a dor, não quer tratar a dor. É diferente, né? Exato. Tem que ter uso racional. Por exemplo, vou abrir um paralelo. Eu faço muita infiltração articular. Uso ácido hialurônico, uso os hemoderivados, o plasma rico em plaquetas, uso o hidrogel que entrou agora no Brasil. Muita gente chega para mim e fala assim, meu médico manda voltar a cada 6 meses para infiltrar. Ele te prescreveu fisioterapia? Não. Tudo bem, aí você vai viciar aquela articulação a fazer infiltração, logo pega uma bactéria. E aí começa a complicar a vida da pessoa. Eu infiltro, eu entro com um protocolo de reabilitação, de fisioterapia, de fortalecimento. Às vezes a pessoa ganha tanto músculo e tanta qualidade de movimento que nunca mais ela precisa. Foi só aquele momento pra gente tirar aquela dor, ter uma resposta muscular mais rápida para ela conseguir progredir. Perfeito. Entendeu? Falando nessa questão de joelho, me veio essa dúvida. Usar aquelas faixas no joelho. Boa. Aquilo ali ajuda, aquilo ali atrapalha. Ajuda, mas ela pode também atrapalhar. Então, assim, vamos dizer que você tem uma condromalácia e está em tratamento. Aí algum dia você vai num evento social, vai viajar, vai para a Europa andar bastante e tal. Você usar uma joelheira ou uma faixa, ela vai fazer com que a tua musculatura tenha uma ativação melhor. Só que a musculatura vicia nisso. Então você tem que desmamar a cada 3, 4 meses, entendeu? Eu prescrevo muita joelheira para meus pacientes e enfaixamento, etc., mas por um determinado período. Eu vejo muito o pessoal na academia usando quando vai pegar uma carga a mais. Sim. Então, por exemplo, sei lá, vou levantar 150 quilos, agora eu quero subir para 200, tá pesado, eu uso a joelheira. Sim. Isso tá correto? Isso tem efeito psicológico, mas tem alguns estudos que sugerem que quando você usa a joelheira comprimindo a pele, os receptores de pele ajudam a ter uma contração mais eficiente, entendeu? Acho que a pessoa se sente bem usando, eu não vejo problema. Previne de lesão? Isso daí não tem nenhum estudo comprovando. Assim, nada comprovando. Eu já vi pessoas terem lesões cartilaginosas graves devido a ter pego uma carga e a patela ter pulado fora do lugar. Entendeu? Eita. E quais casos entraria uma possível cirurgia? Você falou assim, a gente faz tudo para que a pessoa fortaleça, enfim. Então, e qual caso seria indicado realmente, olha, aqui não tem jeito e teríamos que ir para uma cirurgia? Então, assim, o algoritmo ele tem que usar muito bom senso, né? A gente usa critérios. A lesão em si, sexo, idade e atividade física. Então, por exemplo, eu posso pegar uma pessoa muito jovem, 20 e poucos anos, extremamente ativa, com uma tendinite patelar, por exemplo, inicial, eu vou lá e opero. Porque eu sei que ela vai evoluir mal e pode romper esse tendão quando o cara tiver 40, 50 anos. Eu posso pegar uma erosão cartilaginosa avançada numa pessoa de 60 anos, que nunca fez nenhum esporte, depressivo e não quer se tratar, eu não opero. Então, assim, é muito variável. Em geral, você tem as situações que você vê que é uma lesão... Eu opero muita cartilagem, que é o que eu mais gosto de operar. Você vê que a lesão é muito grande e a pessoa tá parada por aquilo e os sintomas não vão melhorar, eu já indico cirurgia direto. Tem pessoas que eu tento infiltrar, eu ver se ela vai conseguir sair daquilo e tal. Sempre em cima do muro eu tento infiltrar e aí vou acompanhando. E aí a gente vê que lá na frente não tá bem, aí eu indico a cirurgia. Eu uso o tratamento conservador como a triagem, entendeu? E mesmo após uma cirurgia, voltar a fazer qualquer tipo de exercício físico é fundamental nesse caso. É fundamental, tem que entrar. A prescrição de atividade física, ela tem que entrar. Não só pensando naquela articulação que foi operada, pensando na musculação. Mas uma pessoa que, por exemplo, operou um ligamento cruzado, operou uma cartilagem, tem 2 a 3 semanas, já tirou os pontos, ela tem que estar na água nadando, por exemplo. Não pode bater perna, usa flutuador. Vai para academia, vai treinar braço, para você ter o efeito benéfico do esporte. Entendeu? Porque as pessoas operam, acham que já não vão poder mais fazer exercício por um bom tempo, ou às vezes na cabeça dela nunca mais. Não posso operada, né? Fica parado, não vai fazer nada, e aí começa a ganhar peso. Esse é um grande problema. Hoje, e também é outra coisa que prejudica, né? Peso, né? Peso, excesso de peso é muito ruim. A gente sabe que quando você tem muita gordura, a gordura fabrica um hormônio chamado adipocina, que é extremamente inflamatório. Então você vai, por exemplo, operar obeso, é um pós-operatório totalmente diferente, muito mais difícil do que uma pessoa saudável. E a gente vê, assim, não cicatriza. Não sei se a sua área é assim também, mas
Você vê que a cicatrização é diferente, aumenta o risco de infecção, é um pós-operatório muito mais difícil do que de uma pessoa mais saudável. Não, fala-se muito que quem pratica exercício físico tem uma vida mais saudável, nesse caso, a recuperação em tudo, até para uma gripe, é muito mais, evolui muito mais do que uma pessoa sedentária, sem né? dúvida nenhuma. Eu vou pegar o gancho dessa questão do peso, tá? Os ossos largos, isso existe? Existe, a massa óssea é individual de pessoa para pessoa. Então tem pessoas que têm um limite, a gente usar o IMC para todo mundo é um grande problema, porque tem pessoas que são extremamente fortes com nível de gordura baixo, mas ela está teoricamente acima do peso pelo IMC. Mas é uma realidade, não só a parte óssea, mas a parte muscular. A pessoa tem um biotipo mais endomorfo, ela tende a ter mais musculatura e tende a ser mais pesado. Não é um parâmetro o IMC. Qualquer nutricionista que esteja assistindo sabe disso. IMC é para estudar a população, não para um indivíduo só. Nem para acompanhar peso, né? Pode usar para acompanhar o peso, mas a gente dizer que a pessoa está obesa por causa do IMC dela, entendeu? Não é um parâmetro. Pode falar, pode. Mais uma pergunta aí, vai. Tem relação com esse ou não? Eu acho que não tem. Então vamos mudar, vamos lá. A gente falou de artrose, né? Artrose é algo que todo mundo escuta falar, toda hora tem alguém falando sobre artrose. Quais são os fatores predisponentes e os protetores? Predisposição, vamos lá. A pessoa que opera diversas vezes aquela articulação ou sofreu um acidente. Genética, já é provado que tem pessoas que têm um colágeno mais fraco. Então ela vai perder cartilagem mais rápido. Isso eu vejo. Já peguei paciente de 30, 40 anos que não tem o porquê dele ter aquele buraco na cartilagem sem ele ter machucado, ter feito alguma coisa e não ter nenhuma doença reumática. Excesso de peso, sedentarismo. O sedentarismo é o principal fator de degradação, de aceleração, de artrose em relação à população mais ativa. Fatores protetivos, atividade física bem planejada, controle de peso, dieta. Hoje em dia tem tentado muita dieta anti-inflamatória, né, que você combate os radicais livres, né? Nutricionistas poderiam explicar um pouco melhor isso. Então são fatores de proteção. Mas o principal pela literatura é a atividade física. O que tem que ficar claro é o seguinte: todo mundo vai ter artrose. Artrose de envelhecimento. Se você não tiver artrose de envelhecimento, você vai ver seus filhos crescerem, ver neto, etc. e tal. Agora, a artrose, doença, que é um envelhecimento acelerado e muito sintomático, isso tem que ser tratado. E o que seria fator protetor, então? Atividade física, alimentação, controle de peso. Isso. Principais. E algumas infiltrações, né? Então, hoje em dia, por exemplo, o plasma rico em plaquetas, para explicar sobre o plasma rico em plaquetas ou PRP. Ele é até uma coisa antiga, que agora na Europa ele entrou como a primeira linha de tratamento de prevenção de progressão de artrose. O biomédico vem, ele coleta o sangue do paciente, centrifuga. O sangue periférico? Sangue periférico, como se fosse fazer um exame de sangue. Coleta, centrifuga mais ou menos 1 milhão de plaquetas por milímetro cúbico. Separa o plasma, né? Exatamente. Ativa e joga dentro da articulação ou usa em algum tecido. Aquilo, ele faz o chamado quimiotaxia, ou seja, ele chama a célula-tronco para o tecido. A gente não consegue hoje provar que existe uma regeneração da artrose, mas o nível de melhoria de dor e de sintoma é bizarro. Aqui no Brasil, desde 2015, passou a ser considerado experimental. Então, você tem que fazer dentro de protocolos de pesquisa que eu tenho no consultório. Então, eu consigo fazer. Mas fora do Brasil é muito feito, a gente vê que é assim, é impressionante. Quando você faz um ácido hialurônico e depois faz um PRP, é impressionante o resultado. Isso sim também previne. Então a gente tem a prevenção da progressão química da doença, que é através de infiltração articular. E o PRP pode ser feito em todas as articulações? Todas elas. Que legal. Que bacana. Agora, até que ponto uma dor deveria ser um alerta para a pessoa, seja ela com exercício ou sem o exercício físico? Aquela dor que persiste, que você fez e ela não está sumindo, e aquela dor que começa a te incapacitar de maneira progressiva. Então, antigamente doía para andar 2 km. Agora dói para eu sair do meu quarto e ir no banheiro. Já não consigo subir e descer mais escada. Dor associada com crepitação, com muito barulho, com inchaço. Isso é perigoso. A gente vê que está tendo progressão de doença. Aquela coisa que a gente fala assim, nossa, meu joelho tá estralando. Isso seria um alerta de dor ou não? Isso acontece mesmo. Eu estou crocante. Eu estou crocante. O famoso tô crocante. O estalido ou a crepitação isoladamente não é problema.
Tem muita gente que pratica atividade física, no dia seguinte fica crepitando a articulação, depois ela passa. Porque a crepitação não é só a cartilagem, a membrana que envolve a articulação, ela fica inflamadinha, ela crepita também. Agora, se ele está crepitando associado com dor e inchando a articulação, é sinal de alerta. Às vezes fica rangindo, né? Isso. Parece estar enferrujado mesmo de fato, né? Isoladamente não é problema, mas como eu te falei, se tiver com outros sintomas, tem que acompanhar. Agora, tô com essa dorzinha, tô lá na academia, continuo fazendo o exercício ou paro, espero essa dor parar e faço ele em outro dia? O ideal é parar, então assim, por exemplo, tive dor fazendo um agachamento, fazendo um leg press, etc e tal. Tem que chegar pro treinador e falar assim, por que eu estou fazendo esse exercício? Eu quero que você ganhe quadríceps, musculatura anterior de coxa. Quais são as alternativas para ganhar quadríceps? Pode fazer uma cadeira extensora de 90 até 70, posso fazer um avanço, posso fazer um búlgaro, posso fazer isometria, posso fazer uma coisa que alguns treinadores fazem, mas eu acho legal ser feito por fisioterapeuta, chamado fortalecimento sob isquemia, que aí você pega aparelho de pressão arterial, coloca na perna e você faz com ele inflado, com pouca carga, entendeu? Então são vários métodos, você não pode persistir na dor, não pode. Então o ideal seria trocar o exercício. Doeu. Alterar o exercício. Doeu, troca. Dor articular, não dor muscular. Não parar, mas sim modificar, né? Exatamente. Agora, esse negócio que as pessoas falam que de fato o treino teria que ser trocado de 30, 40 dias, isso é um mito, é verdade? Ou a pessoa pode continuar o treino dela aumentando as cargas progressivamente dentro do que ela vai sentindo que dá pra fazer? Então, foi o que eu te falei. A gente tem que trocar. Isso é verdade, porque senão o seu corpo se adapta àquele treinamento. Só que aí você tem que ver qual que é o objetivo. Qual o objetivo? Hipertrofia? O objetivo é preparar para outro esporte? O objetivo é estar lá só por estar lá e fazer uma musculação, que é preciso fazer musculação? Eu não vejo muita vantagem. Esse negócio de aumentar a carga é uma coisa que, assim, eu começo a tremer quando o paciente fala no consultório, entendeu? Sempre dá problema. Sempre dá problema. Entendeu? Isso. Tem que ter um profissional do lado, né? Tem que ter. Sempre. Tem que ter. Maravilha. Que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que querem, assim, envelhecer com saúde? Envelhecer com saúde. Então, assim, importantíssimo a pessoa praticar esporte, importantíssimo ela ter uma alimentação adequada, importantíssimo quando ela é diagnosticada sobre alguma doença articular, ela pegar uma segunda ou terceira opinião quando ela estiver na dúvida, tá? Porque muitas vezes a dor dela pode não estar vindo de um desgaste cartilaginoso, pode estar vindo... o que a gente vê na imagem é um envelhecimento articular, ela pode estar tendo uma tendinite, por exemplo. Ela precisa sempre se manter ativa. A pessoa, quanto mais músculo ela tem, mais ela vai viver, mais ela vai tender a viver e ela vai enfrentar as doenças de envelhecimento com muito mais facilidade. Esse é o grande recado. Maravilha. E a gente fala tanto sobre isso hoje em dia na internet que eu acredito que... Acredito não, eu espero que as pessoas tomem cada vez mais consciência, né? Porque a gente fala muito disso. Eu tenho um ditado que eu falo para todo paciente, falo muito em rede social. O melhor dia para você começar a praticar uma atividade física é ontem. E o segundo melhor é hoje. Isso aí. Se não deu ontem, começa hoje, né? Exatamente. E nunca é tarde. Que quiserem conhecer o seu trabalho, te procurar, onde podem te encontrar? Meu site, www.adrianoleonardi.com.br, rede social, @drdoutor.adrianoleonardi, YouTube também. Inclusive, YouTube eu tô chegando a 700 mil seguidores. Aí. Uau, muito bem. Parabéns. Parabéns. Obrigada, Adriano. Obrigado, imagina, passou rápido, né? Passou super né, rápido. gente? Uma hora de um papo que influiu perfeitamente. Legal, obrigado. E espero meninas. que todo mundo tenha gostado, assim como a gente aqui também adorou. Tá ótimo, espero acrescentar. Muito obrigado. Com Volte certeza. sempre, viu? Obrigada. Obrigada. Valeu. Pessoal, se vocês gostaram, assim como nós, não deixem de curtir, de comentar e de compartilhar. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.